Grande parte das notícias de economia que são divulgadas pela grande mídia dão voz ao discurso do mercado financeiro. Um exemplo disso é que, mesmo diante dos bons resultados, com desemprego em queda, o brasileiro consumindo cada vez mais e com renda maior, ainda é comum a gente ver manchetes estampando que o país estaria correndo riscos com o aumento de gastos. O que as notícias não trazem são as reais razões da alta da inflação. Por exemplo, a especulação internacional ou os impactos do clima, que influenciam o preço dos alimentos, como as enchentes no Rio Grande do Sul, por exemplo. Por que isso acontece? E como a troca de comando no Banco Central pode afetar os mercados? Quarta-feira, 21 de agosto de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, tô de volta. Esse é o Videocast em Detalhes e aqui sempre um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai analisar uma conjuntura, são várias notícias importantes que a gente tem acompanhado na economia, e hoje eu chamei aqui a Débora Maganha, nossa economista aqui do CL Notícias, do Mercado Investimentos, mas hoje ela veio aqui no Em Detalhes pela primeira vez e na condição de entrevistada, de convidada. Débora, que bom ter você aqui, bem-vinda, querida. Bom dia, Gabi, bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Eu estou muito feliz de estar aqui em Detalhes para poder detalhar mesmo todos esses pontos que surgem de dúvidas, inclusive ali no nosso dia a dia. Então vamos explicar tudo isso direitinho, vamos passar ponto a ponto em detalhes aqui. Eu amei, porque hoje teremos Débora, gente, em combo aqui, porque na sequência tem o Mercado Investimentos, mas só para aqui não achar, não, elas vão falar a mesma coisa, não vamos, tá? Porque a Débora aqui, ela vai trazer um pouco mais sobre o cenário, né? Como é que tudo isso está impactando na sua vida, quer dizer, projetar o futuro da economia tem a ver com desemprego, a renda das famílias, tudo isso, e depois ela traz os índices, aí sim, atualizados de todo o mercado, que vem na sequência. Então a gente vai começar, Débora, falando sobre justamente o desemprego que eu citei agora, porque a gente teve um índice no trimestre encerrado em junho, agora, caindo para 6,9%, né? São dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. Não é o CAGED, tá? Aquele Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, porque ele só traz os dados de emprego de carteira assinada. Então, a gente está falando da PNAD. Eu quero te ouvir sobre esse resultado, já que é o menor resultado para um trimestre desde janeiro de 2015, ou seja, a gente está contando uma pandemia e no meio já faz um tempo bastante considerável. E a gente tem números positivos sobre população desalentada, né, que é um termo que a gente usa para quem desistiu de procurar emprego porque acha que não vai encontrar. São números positivos também, além dessa redução no número de empregados no setor privado, recorde de trabalhadores com carteira assinada, sem carteira também. Então, enfim, eu queria entender, Débora, para a gente começar a nossa conversa, o que isso diz sobre o nosso mercado de trabalho e, mais do que isso, né, sobre a nossa economia também. Gabi, a gente vem enfrentando, né, há algum tempo aqui no Brasil, principalmente depois da reforma trabalhista, então de 2016 para cá, a gente começou a enfrentar e ver um cenário bastante ruim na formação de empregos aqui no Brasil. Então a gente tem, né, aquela formação de empregos, às vezes até o desemprego baixando, mas baixando com pouca qualidade. Quando a gente fala de desemprego, a gente não pode olhar só o número frio ali, então não pode olhar só o patamar que ele está, mas a gente tem que ver a qualidade. E por muito tempo a gente viu até o desemprego, claro, galopar aí nos últimos momentos aí do governo Bolsonaro, até momentos da pandemia, a gente viu o desemprego subir bastante e a renda achatar. O que a gente tem de grande desafio no mercado de trabalho, principalmente, é realmente baixar o desemprego com qualidade. E isso tem sido um desafio, porque depois da reforma trabalhista, a gente viu muito daquelas renegociações de reajustes salariais ficando ali com a maioria dos reajustes ou iguais à inflação ou abaixo da inflação. Então, a gente não tinha um ganho de renda real para o trabalhador, além de ter ali o desemprego em patamares elevados. Então, aquela
ideia de que a reforma trabalhista faria com que a gente tivesse mais ofertas de empregos, isso foi uma falácia, né? E que seria mais fácil de negociar, nem se fala. A gente vê essa qualidade também do mercado de trabalho bastante prejudicada. E aí, com agora a vinda, né, do governo Lula e até com essa mudança de olhar, principalmente para a renda, né, isso é um ponto muito importante quando a gente for falar da economia do Brasil, essa valorização do salário mínimo acima da inflação, os reajustes salariais também eles estão conseguindo suprir a inflação e não só suprir a inflação, trazer um ganho real, então um ganho acima da inflação. A gente está conseguindo compor essa massa salarial, mas também ficar com esse ganho acima da inflação. Então, é uma qualidade ali de emprego boa, né? Não vem só na queda do desemprego, porque se olhar só isso realmente não faria sentido. A gente tem que ver quantos postos estão sendo criados com formalidade, né? Dentro da formalidade. Isso está vindo acompanhado de um patamar de renda mais alto, a gente está tendo valorização acima da inflação, que é o que a gente está vendo nesses últimos tempos. Os reajustes salariais estão conseguindo manter esses salários acima da inflação, não só porque a inflação caiu, mas porque a gente tem uma melhor condição de barganha para o trabalhador também. Então, o trabalhador ele consegue, com um desemprego mais baixo e também uma inflação mais baixa, barganhar melhor os seus reajustes. Claro que aqui tem toda a intermediação dos sindicatos e dos setores mais organizados, que são, inclusive, os que conseguem melhores reajustes, os setores que têm menor organização sindical, que têm menor ali concisão nisso, acabam ficando um pouco mais para trás. Por isso que a gente fala que a reforma trabalhista ela trouxe esses prejuízos aí para o trabalhador brasileiro, se a gente for pensar tanto em renda como em reajuste salarial, e não melhorou nada a condição do emprego. A gente começa a ver essa melhora agora. E uma coisa não está desligada da outra, porque justamente essa formação de postos de trabalho tem a ver com uma expectativa que se tem de melhora da economia. Então, se a gente tem uma expectativa de melhora da economia, uma expectativa de que a economia brasileira vá melhorar de patamar, a gente começa a fazer esse tipo de investimento hoje. É o que eu sempre falo, a economia ela é muito baseada nas expectativas. Então, se tem expectativas positivas para uma economia, a gente vai começar a investir naquela economia, a gente vai aumentar a capacidade produtiva, a gente vai começar a formar postos de trabalho. Então, tudo isso também está ligado a como a nossa economia está caminhando, né, com uma boa expectativa para o futuro e uma boa análise da situação atual. Mas, infelizmente, principalmente quando a gente está falando de renda e de emprego, essas notícias elas são sempre veiculadas, elas são sempre noticiadas com ali um porém, com um mas, com um só que. Então, a gente sempre vê ali, a renda está melhor, então o trabalhador brasileiro está ganhando mais, o desemprego caiu, mas espera lá, isso pode pressionar a inflação. E aí começa a gerar até eu trabalhar com medo que o brasileiro já tem, intrinsecamente ali na cabeça, de inflação, porque historicamente o brasileiro tem medo de inflação. E aí quando a gente começa a falar, mas isso pode pressionar a inflação, já mexe com todo um imaginário do brasileiro de que vai voltar a galopar uma inflação, que vai ter uma escalada de preços, mas não é isso. Primeiro porque a nossa inflação ela vem muito da oferta, e acho que a gente vai ter a oportunidade de falar disso também, e não vem da demanda, não vem da massa salarial, até porque nossa demanda ficou muito reprimida, alguns setores estão retomando o patamar pré-pandemia só agora. Então, a gente tem muito ainda da demanda reprimida, a gente tem muita capacidade ociosa que está voltando a ser retomada nas indústrias agora. Então, não é uma questão de uma demanda pressionando os preços, mas sim uma oferta ali que está prejudicada, principalmente nos alimentos, por questões mais climáticas. Algo que não tem nada a ver também com a taxa de juros. Mas só de você colocar isso numa manchete, o brasileiro já vai pensar que isso pode ser realmente um ponto de pressão. E isso normalmente é construído, como eu sempre falo, tijolinho a tijolinho. Então você começa a falar que a massa salarial está pressionando a inflação, começa a falar que o desemprego está pressionando a inflação, para poder tomar medidas que vão em algum momento esmagar a classe trabalhadora e os setores ali mais urbanos. Isso principalmente quando a gente olha nas causas aí da inflação. Mas são excelentes notícias, principalmente quando a gente olha num conjunto, né, da formação de empregos, na formalidade. Claro que é um desafio ter todos juntos, né? Então, um baixo desemprego com alta da renda e grande índice de formalidade. Mas a gente tem conseguido, de certa forma, equilibrar todos esses pontos. E aí, tem uma manchete da Folha de São Paulo, por exemplo, de agosto, que eu acho que é interessante para a gente analisar o comportamento da mídia em relação a isso também, que é a seguinte: emprego e renda aquecidos reforçam projeção de PIB e alerta para a inflação. E aí,
no subtítulo é o seguinte: o desempenho do mercado de trabalho gera estímulo ao consumo, mas desafia a trégua dos preços, dizem economistas. Então, o desempenho aquecido do mercado de trabalho reforça as projeções de PIB, segundo a Folha de São Paulo, mas, olha só, tem um alerta na inflação. E aí, logo depois, a gente vê também diversos portais na mídia tradicional falando sobre a inflação bater no teto da meta de 4,5% no acumulado até julho. Então, o que vem por aí, eu te pergunto, quais são as expectativas em relação à inflação e também o que o Banco Central está indicando sobre as taxas de juros no futuro? Olha, aqui a gente tem que pensar, né, muito qual é a composição dessa inflação. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente olha para um índice de inflação, por exemplo, IPCA, muita gente, inclusive, tem dúvida. Mas eu sinto uma inflação muito diferente no meu bolso. Eu não vejo essa inflação baixar como está aparecendo no IBGE. Muitas pessoas até colocam em xeque ali os dados do IBGE, mas o que as pessoas deixam até de lembrar, ou às vezes por desconhecimento, o IPCA, né, que é o Índice Oficial de Inflação aqui do Brasil, ele é composto por pesos e medidas, né? Então, os itens, eles têm peso, os grupos têm peso, então, dependendo ali de quanto aquele grupo sobe, ele vai ter uma contribuição para o IPCA final, que é justamente essa ponderação, essa média ponderada, vamos pensar assim de uma forma mais simples, em relação ali ao que subiu o preço daquele grupo. Então, a gente tem uma série de itens dentro do grupo também. São mais de 400 itens, se a gente for pegar o IPCA, todos eles com seus devidos pesos. Então, a inflação que a gente sente, que eu, Débora, sinto, que a Gabi sente, que você aí em casa sente, não é o IPCA, porque a nossa cesta de consumo não vai refletir o IPCA. O IPCA, ele tem ali alguns itens que são mais consumidos em certas regiões do país e cada um com seus pesos. Esse acho que é o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente olha para a inflação. O segundo ponto é de onde vem essa inflação. Porque nos últimos meses, se a gente pega até acumulados de 12 meses, quando a gente pega também acumulado desse ano, a gente vê que a inflação ela veio muito pressionada pelo preço dos alimentos. Quem faz feira, quem vai ao mercado, principalmente quem faz feira e hortifruti, sabe que a gente tem uma alta ali de bens mais ligados ali a centros urbanos, que são produzidos nos centros urbanos. Então, por exemplo, hortaliças, as próprias cebola, batata, que subiu bastante, agora está arrefecendo um pouco, mas que subiram muito nos últimos meses, as leguminosas, hortaliças, que também sobem muito. E por que a gente tem visto esse comportamento dos itens mais perecíveis pressionarem a inflação? Eles vêm aí por questões climáticas. Ou a gente tem chuvas excessivas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que também acabou impactando, de certa forma, a produção lá e a inflação, porque se a gente tem uma oferta menor de bens, esse preço sobe, mas também, se a gente pensar nos outros pontos, a gente tem calor excessivo. Então, se a gente pensar aqui no nosso cinturão verde, no cinturão urbano de São Paulo, muitos dos itens eles estavam estragando, eles são perecíveis, estavam estragando pelo calor excessivo. Então, a gente tem ali, né, eles são muito sensíveis a esse calor, eles são perecíveis e estavam estragando porque não tem condição de armazenamento. E aí, a gente tem a alta dos preços dos alimentos, principalmente desses bens in natura, que a gente chama. Isso tem pressionado muito a inflação. Se a gente olha, por exemplo, carnes, elas não estão pressionando a inflação nesse momento. O que está pressionando muito a inflação são justamente esses itens ou produzidos no Rio Grande do Sul ou produzidos nesses centros urbanos que estão sofrendo com o calor. Então, a gente tem uma dicotomia. Aqui a gente tem chuva excessiva, a gente tem seca e calor muito, muito grande. E isso é uma questão para a gente pensar, inclusive, como a questão climática impacta nosso bolso, porque às vezes a gente acha que isso está muito distante da gente, mas não está. Então, grande parte da pressão inflacionária desse ano e dos últimos 12 meses veio justamente desses itens, desses bens in natura, desse grupo que a gente pode chamar de alimentos e bebidas, né? Então, que fica nesse grande grupo do IPCA. Nesses últimos meses, então, pelo menos do IPCA 15 de julho, e agora o IPCA cheio de julho, então se a gente pegar os últimos 2 meses, a gente começa a ver esse preço dos alimentos arrefecer. Então, o preço está caindo, mas ele subiu por muito tempo, então alguns preços eles estão muito elevados. Então, no nosso sentimento mesmo, às vezes a gente pensa, poxa, mas está caro ainda.
Está caro porque subiu por muito tempo e agora começou a arrefecer porque as questões climáticas estão um pouco mais amenas, então o calor está um pouco, agora já voltou, mas a temperatura tinha baixado um pouco, a gente teve um inverno super quente aqui em São Paulo, se a gente for pensar nesses cinturões verdes que ficam aqui ao redor de São Paulo, a gente teve um inverno super quente e um ano super quente, tem tido um ano super quente, inclusive de forma global, vários alimentos estão sofrendo, não é só aqui no Brasil, isso é um alerta global. Então a gente vê essa pressão vinda realmente desse grupo, que está arrefecendo aos poucos, mas ainda em patamares elevados, e agora, mais recentemente, a gente tem uma pressão vinda do grupo de transportes, principalmente de alguns grupos específicos. Se a gente pegar os combustíveis, por exemplo, então a gente tem o etanol. O etanol ele tem uma sensibilidade um pouquinho diferente, né? O etanol ele acaba tendo uma sensibilidade de que se o açúcar ele está no seu preço ali para exportação mais favorável, o produtor de açúcar ele vai exportar e vai deixar menos oferta aqui para o nosso mercado interno produzir etanol. Se está mais favorável para ele produzir etanol, ele vai produzir aqui no nosso mercado interno. Então, o etanol ele tem essa sensibilidade de preço também aqui as questões mais de oferta e demanda da produção de açúcar, principalmente para o exterior. Se a gente pensa na gasolina e no diesel, ele já tem ali aquela questão do preço dos combustíveis, já são combustíveis que têm uma sensibilidade também maior ao preço do petróleo. Então, aqui a gente tem os reajustes da Petrobras que foram segurados, não estão sendo como eram antigamente, também nos governos passados, principalmente aí no governo Temer, que a gente tinha aquela paridade de preço, então assim que o petróleo subia, isso era repassado para os preços dos combustíveis. Isso acabava gerando vários choques inflacionários, porque o preço subia ali junto com o preço do barril de petróleo, que às vezes não ia realmente manter aquele patamar. Isso gerava muita flutuação no preço dos combustíveis, o que, no caso do diesel, acaba também chegando a outros pontos por conta da nossa malha rodoviária. Então, a gente tem esse fator de pressão que acaba desencadeando em outros preços. Mas o setor o grupo de combustíveis, se a gente pegar de uma forma geral, também pressionou a inflação nesse último IPCA. E as passagens aéreas, aqui que acaba, até o preço de passagem aérea acaba afetando um grupo muito seleto de quem compra muita passagem aérea. Sim. Normalmente afeta só ali estratos de renda muito altos. Então, são fatores inflacionários diferentes, mas tudo isso está ali num bolo com pesos e medidas que dá no IPCA. Sempre que as passagens aéreas subirem, a gente vai sentir esse efeito no nosso bolso? Provavelmente não. O nosso bolso é muito mais sensível, do trabalhador brasileiro, de uma forma geral, é muito mais sensível ao preço de alimentos, porque é o que mais some a nossa renda, né? Então, a gente tem que ver de onde vem essa pressão. E quanto a taxa de juros é efetiva para combater essa inflação? A taxa de juros ela não vai combater uma pressão vinda de alimentos que estão sofrendo com questões climáticas. Ela vai ser mais efetiva ali principalmente nos setores de serviços, porque se você sobe a taxa de juros, alguns setores vão sendo estrangulados, principalmente os de economia urbana. E aí toda essa questão construída com essa frase da Folha de a renda e emprego estão pressionando a inflação, dão uma impressão que a inflação está vindo da demanda. Então as pessoas estão com uma renda tão alta que elas estão consumindo muito. E isso está fazendo com que elas tenham uma procura muito grande pelos serviços, pelos bens, e o preço teve que subir. Quando, na verdade, a gente tem um problema mais ligado à oferta, seja por questões climáticas, seja ali porque o preço do petróleo, que é super volátil, acabou tendo que, em algum momento, ser repassado para combustível ou para querosene de avião, porque no caso das passagens aéreas é daí que vem. Então, a gente tem tem que ter esse olhar para ver, primeiro, é de oferta ou é de demanda? Se for de demanda, se for realmente porque está super aquecido, está todo mundo gastando muito, que não é o caso aqui do Brasil, e a gente consegue ver isso justamente pelos grupos e pelos comportamentos inflacionários, aí sim poderia ter uma efetividade da taxa de juros. Mas o que a grande mídia quer, estando à mercê, e a gente sabe que grandes veículos aqui do Brasil são do mercado financeiro, né? Então, o que a grande mídia quer? Fazer uma pressão para que se suba a taxa de juros, ou que pelo menos ela se mantenha. A gente já vê algumas projeções, inclusive, mais altas para o final desse ano, isso ainda não está aparecendo no Focus, mas já aparece em várias casas a pressão aí para subir a taxa de juros. Então, esse tipo de notícia quer que a gente pense, poxa, a inflação ela é de demanda, é a renda e o emprego que estão fazendo com que subam os preços, então a gente precisa esganar, estrangular essa economia urbana para que se baixe a inflação. O que acontece de fato? A gente vai ter se a gente sobe uma taxa de juros, a gente tem uma inflação que baixa na marra, porque a gente estrangula o setor de serviços,
estrangula os setores urbanos, causa, sim, menos investimento, e aí pode gerar desemprego e uma renda menor. E aí a gente tem uma inflação que baixa na marra, mas não pelo fator que está pressionando, porque os alimentos vão continuar pressionando. A gente baixa porque, na média, a gente vai baixar ali a inflação, por exemplo, que vem mais do setor de serviços, só que não é o que está gerando inflação. O que vai continuar pesando no bolso do brasileiro é justamente o alimento, que não tem nada a ver com a taxa de juros, nem é sensível. Então, vou trazer foi o resultado, né, histórico de alta nessa segunda-feira, dia 19, que bateu um recorde histórico de fechamento com 135.778 pontos. Eu quero te perguntar o que puxou o Ibovespa para cima, se a gente voltou a um bom momento da Bolsa, como é que ela está se comportando nessa terça, enquanto a gente está gravando. Olha, a nossa bolsa hoje, inclusive, continua subindo. Ela está, até o momento, num novo recorde. Então, ontem ela bateu o recorde, hoje continua aí em alta. O que eu vejo da nossa bolsa é um movimento até mais de correção. Na verdade, a gente está voltando aos patamares do ano passado. Por quê? A nossa bolsa ela subiu muito no final do ano, então até o mês de dezembro. Ela subiu na expectativa que os Estados Unidos iam cortar juros em março. Então, a gente tem uma grande expectativa de juros menores nos Estados Unidos, e isso acaba impactando os mercados emergentes, principalmente o apetite pelo risco. E aí o recurso entrou aqui com bastante volume. Então, a gente teve uma grande entrada de fluxo, principalmente de capital estrangeiro, para a nossa bolsa, que já estava com preços bastante descontados. Então, no fim do ano, a gente tem essa esticada da bolsa. Conforme a gente vai tendo as frustrações do mercado em relação à taxa de juros dos Estados Unidos, então a taxa de juros dos Estados Unidos não caiu quando se esperava, e até agora ela não caiu, agora a grande probabilidade é que aconteça em setembro, corte, mas desde então a gente tem várias decepções do mercado com essa taxa de juros, e ela foi sendo postergada, né? Então o corte ou a menor taxa de juros dos Estados Unidos foi sendo postergada mês a mês, conforme os dados de atividade da economia norte-americana iam saindo, a gente tinha esse adiamento. E a nossa bolsa corrigiu, então tudo que ela subiu na expectativa de que a gente tivesse corte de juros nos Estados Unidos no começo do ano, ela foi devolvendo no primeiro semestre, então ela foi caindo, com a frustração justamente dessas expectativas. A gente chega num ponto que eu falo que é um piso, né? Então é difícil de romper para baixo, e aí a gente começa a ter uma volta da nossa bolsa. E a aceleração, e acho que isso tem muito a ver com a pergunta seguinte, a aceleração da queda da nossa bolsa ela foi dada no dia 9 de maio, que foi justamente quando a gente teve a divergência do Copom, quando parte do colegiado vota com o Roberto Campos Neto e parte do colegiado vota por um corte mais agressivo nos juros com o Gabriel Galípolo, né, que é a divisão que as pessoas fazem porque ele é o possível sucessor da presidência do Banco Central. Então a gente tem esse racha no Copom, porque realmente ele rachou o meio. A gente tem metade do Copom votando de uma forma e metade do Copom votando de outra, e o voto de desempate foi do Roberto Campos Neto. E aí isso faz com que as expectativas deteriorem muito, e é a partir daí que a gente tem essas expectativas também deteriorando no Focus. O Focus, como eu sempre falo, é um garoto de recados do mercado financeiro. O mercado financeiro usa ele para pressionar e para passar recados também para o Copom. Então, se ele começa a projetar uma inflação para cima, nesse ano nem tanto, mas para os próximos, o que ele está falando para a gente? Que recado que ele está passando? Ele não acredita que o Gabriel Galípolo, se for o sucessor, se for o indicado, vai conseguir conduzir a política monetária de tal forma que baixe a inflação, já que ele votou por um corte mais agressivo nos juros e não seguiu o Roberto Campos Neto, ou a turma do Roberto Campos Neto, como o mercado fala, por um corte menor, que a divisão foi justamente essa, corte de 0,25% ou corte de 0,5%. O que aconteceu foi o corte de 0,25%. Então, a gente começa a ter uma desconfiança do mercado na capacidade do Gabriel Galípolo em conduzir a política monetária, como se ele fosse alguma espécie de bicho-papão, que o mercado tivesse algum medo. O que ele poderia fazer? Ele não poderia fazer tanta coisa para o mercado ficar assustado dessa forma. Mas, nesse momento, a gente vê o mercado apostando contra o Brasil, tanto nessas projeções do Focus, deteriorando todo o cenário, como vendendo bolsa. Então, eles começam a falar, não estamos acreditando na nossa bolsa, vamos vender a nossa bolsa, os ativos brasileiros, e vamos comprar dólar. E aí o mercado também consegue criar cenários. Eu sempre brinco com isso para quem assistiu o mercado de investimentos. O mercado financeiro, aqui ou nos Estados Unidos, como aconteceu recentemente, eles conseguem criar cenários. Então, determinadas negociações vão propiciar também o próprio cenário acontecer. Se a gente começa a ter uma escalada de dólar, aí sim a gente pode ter uma pressão inflacionária. O dólar tem um peso grande na inflação, vários preços são sensíveis a dólar.
Então, a gente começa a ter essa criação do cenário e aí o mercado consegue justificar, já que o dólar está fora de controle, a gente tem aí um possível cenário inflacionário por isso, por que não subir a taxa de juros? Então, a gente tem, uma coisa não está desligada da outra. Desde o começo do programa, várias coisas que a gente conversou aqui vão desembocar nesse cenário. Então, a gente tem uma correção muito dura do dia 9 de maio em diante, até o comecinho, até o finzinho de julho, a nossa bolsa cai muito. E aí a gente chega num patamar de 117 mil pontos e a gente tem a volta disso. E o que mudou tão magicamente no cenário desse tempo para cá? Justamente a sintonia do Comitê de Política Monetária. Gabriel Galípolo consegue ali fazer alguns acenos para o mercado financeiro, falando em cumprir meta de inflação, falando em subir juros se necessário, e com isso o mercado fica mais calmo e começa a ir para o movimento contrário. Então a gente vê expectativas de juros caindo, o dólar também arrefecendo, por questões dos Estados Unidos também, a gente não tem que descartar isso. A gente tem logo em setembro um possível corte, até corte que pode ser mais agressivo do que se esperava na taxa de juros dos Estados Unidos. Isso favorece a entrada de recurso aqui no Brasil. Mas tem vários cenários internos que fazem com que a gente tenha essa alta da Bolsa, e muito disso está ligado às perspectivas do mercado financeiro para a condução de política monetária e condução da política fiscal. Eu sempre falo, o mercado é muito fiscalista e olha muito para a questão aí de equilíbrio das contas, corte de gastos. Então, se tinha também naquele momento uma pressão para o corte de gastos que já foi anunciado, inclusive aquela contenção dos 15 bilhões que o mercado achou pouco eficiente, queria mais. Então, assim, a gente tem uma série de pressões sendo feitas no mercado naquele momento, e hoje estão aí arrefecendo também e propiciando essa alta da nossa bolsa. Não, ótimo que você já trouxe esse cenário de dentro do Banco Central, na diretoria, né, do BC, e o Campos Neto está muito próximo a deixar o cargo, e ele tem dado diversas indiretas ali, por mais que ele diga publicamente, eu estou muito preocupado com a continuidade desse trabalho que foi desenvolvido nos últimos anos, quero que seja tranquilo. Ele vai, por exemplo, nesse evento do BTG Pactual e diz, olha, eu espero que o próximo a ocupar essa cadeira não seja julgado pela camisa que veste, ou se ele foi para a festa de um ou de outro, quer dizer, politizando completamente a situação, como ele faz desde o início, enfim, foi jantar com Tarcísio de Freitas, que é um governador bolsonarista que é cotado futuramente, talvez, para ocupar esse cargo, né, essa chapa à presidência de Bolsonaro. Então ele continua, mesmo nessa proximidade aí do seu sucessor, ele continua politizando bastante a situação, e a gente sabe quais são os reais objetivos aqui. Então acho que foi muito didático. Quero te agradecer, Débora, por você ter vindo aqui, convidar todo mundo agora também para assistir Mercado Investimentos, né, com a Débora Magan e com o André Campedelli também na sequência. Gabi, queria agradecer aí a oportunidade, espero que possa estar aqui com vocês mais vezes, e hoje tem dobradinha, então até daqui a pouco, pessoal. Dobradinha, é isso aí. Vocês vão me ver em 1 hora quase na minha cara, mas quero agradecer aí a oportunidade, foi ótimo, e espero que a gente possa esmiuçar esse cenário mais vezes. Obrigada, um beijo pra você, sou super fã do seu trabalho. Até mais. Eu também, um beijão, gente, até. Bom, gente, quero deixar também o recado final aqui para você acompanhar mais uma aula, um webinário do ICL, que vai ser ao vivo, online, o fracasso neoliberal, os segredos do modelo que promete riqueza e distribui injustiça, que vai ser com o professor Luiz Carlos Bresser Pereira. Olha só, uma das maiores autoridades em economia do Brasil, já que a gente está falando de economia, aqui com a Débora Magan, a gente também vai ter essa aula que vai ser online, gratuita, então quero aproveitar para convidar vocês. Ele foi ministro da Fazenda e ele vai dissecar, né, todas essas economias neoliberais, essas medidas e políticas que têm prejudicado o desenvolvimento do Brasil nas últimas décadas, e vai apresentar também alternativas, né, como é que o Brasil faz para crescer, como é que faz para a gente chegar num país mais justo, mais sustentável. Então, você acompanha, anota aí na sua agenda a aula no dia 27, vai ser gratuita essa aula, uma terça-feira, 8 horas da noite. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O Em Detalhes vai ao ar sempre às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube. Também você pode acompanhar toda a nossa programação. Agora tem Mercado Investimentos com a Débora e com o André. Depois tem Rolê ICL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Lembrando que a gente está em qualquer horário nas plataformas de áudio também. Tchau, tchau, até amanhã.
Você já teve a sensação que o nosso país não avança? Entra ano, entra governo, sai governo, um é um pouco melhor, o outro é muito pior, mas a gente fica patinando, né? O eterno país do futuro que nunca consegue acertar o seu presente? Pois é, o grande culpado disso tem nome, chama-se neoliberalismo. Esse modelo fracassado que distribui miséria e injustiça. A gente vai ter uma aula com o professor Bresser Pereira, um dos maiores intelectuais do Brasil, ex-ministro da Fazenda e da Ciência e Tecnologia, no dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite. E entender por que esse modelo é tão fracassado. E também conversar sobre alternativas para esse modelo. Uma aula histórica que o ICL está trazendo para vocês, com um dos maiores intelectuais do Brasil e do mundo. Todo mundo deveria assistir essa aula, até porque é um dos temas que divide a nossa sociedade e que a gente deveria estar mais bem informado. Um abraço e até lá!